Nha! Fala galerinha, aqui quem fala é o Jaxi e hoje eu estou aqui para mais um vídeo e hoje eu estou aqui para falar e comentar teorias de jogos de terror. Sim, muitos de vocês pediram para eu fazer esse vídeo e eu finalmente fiz. Só que em vez de eu reagir, eu não vou reagir não, vou comentar, vou falar minhas opiniões sobre as teorias dos jogos de terror. Se vocês gostam desse tipo de conteúdo, deixe muito like, tá? Agora chega de enrolação e bora pro vídeo. Bem, começando aqui com a teoria. Começando aqui, eu tenho uma teoria para falar sobre um jogo de terror que é o Poppy Playtime. Sim, o Poppy Playtime é um jogo que a maioria de vocês conhecem. É um jogo que foi lançado em 2021 e que lançou o capítulo 4 esse ano faz 3 meses. Bem, e que no final do capítulo 4 deu pra ver a cena que mostrou a volta do Huggy Wuggy. Sim, o Huggy Wuggy, como vocês sabem, é aquele bichinho, aquele monstro azul e que é o bichinho mais popular, o mascote mais popular do Poppy Playtime e que foi capa do primeiro capítulo, do capítulo 1. Bem, eu acho que no o próximo capítulo de Poppy Playtime que vai ser o capítulo 5. Bem, e que o capítulo 5 pode ser lançado ano que vem. E que nesse capítulo pode ser, talvez, provavelmente, vai ser o último capítulo de Poppy Playtime. Também, né? 5 anos já de Poppy Playtime em 2026, porque agora tem 4 anos de Poppy Playtime também. Aí que daí. Aí que daí o capítulo 5 provavelmente será o último o último capítulo do Pop Playtime que pode mostrar a volta do Huggy Wuggy. Sim, a volta do Huggy Wuggy, que é uma cena que já foi mostrada no final do capítulo 4, que eu vi lá na gameplay do Jazz Ghost. Se vocês não viram esse vídeo, vão lá ver. Gravei esse vídeo aí faz uns 2 meses. Mas para quem não viu, vai lá ver. Bem, e essa é a minha teoria sobre o jogo de Pop Playtime. O jogo do Pop Playtime talvez ele possa acabar. Na minha opinião é que esse jogo talvez possa acabar no capítulo 5, com a volta do Huggy Wuggy. Eu não sei se no capítulo 5 vão vir novos personagens, porque eu acho que o capítulo que mais teve fama na história do Pop Playtime foram dois, o capítulo 1 e o capítulo 3. Mas vamos dizer que o melhor capítulo de Pop Playtime pra mim, na minha opinião, foi o 3. Sim, o capítulo 3 foi o capítulo, foi tipo o ápice de Pop Playtime. Foi o capítulo que mais teve sucesso em Pop Playtime. E é isso. E que o capítulo 3 foi o capítulo de mais sucesso do Pop Playtime. Mas estamos esperando pelo lançamento do capítulo 5 e que já tem gente criando fangame do capítulo 5. Jogos não oficiais. Mas mas estamos esperando um capítulo 5 oficial de Pop Playtime. Não sei quando vai lançar. Provavelmente ano que vem. Agora falando de outro jogo, Garten of Banban. Minha teoria sobre o jogo do Garten of Banban é que, mano, o Garten of Banban já acabou. Já acabou. Lançou o capítulo 0 de Garten of Banban, que foi mostrado como tudo começou e, mano, foi uma merda. Ficou uma merda, na moral. Ficou uma merda. Mano, antigamente, lá para 2023, 2024, lá para o ano retrasado e ano passado, lá em 2023, 2024, eu até que gostava de Garten of Banban, mas depois o jogo começou a ficar merda. Sim, merda. Eu até fiz um vídeo falando reagindo a shorts de pessoas dizendo que como Garten of Banban ficou uma merda. Se vocês não viram esse vídeo, vão lá ver.
Bem, e que, mano, Garten of Bambam, a minha teoria é que o jogo já acabou. Já criou tudo pra ser criado. Esse jogo já tem 10 capítulos. E esses 10 capítulos no começo até que tava bem feitinho. Mas depois ficou piorando e piorando e piorando e piorando cada vez mais à medida em que eles lançavam um capítulo. Também, né? Porque eles só pensavam em ganhar dinheiro, na moral. Só pensavam em dinheiro. Mano, os Euphoric Brothers, os criadores do Garten of Bambam, ficaram tão gananciosos com a criação do jogo, chega que eles só queriam pensar em dinheiro ao decorrer dos desenvolvimento dos capítulos e do jogo. Pois é, até o capítulo 3 estava tudo bonitinho, mas depois disso foi quando a merda começou mesmo. E agora que teve esse capítulo 0, que foi contando a história de como tudo começou, ahn, eu acho que Garten of Bambam acaba aí. Não vai lançar mais nenhum capítulo, eu acho que depois desse. Acho que a história de Garten of Bambam já acabou. Sim, que conseguiram desenvolver o jogo em 2 anos. Mano, como é que conseguiram desenvolver o jogo em 2 anos? Mano, alguém me explica como é que o jogo Garten of Bambam conseguiu ser desenvolvido em 2 anos? Mano, não tem como, mano. Não tem condição. Isso é porque os caras fizeram tudo na pressa e ficou tudo mal feito, porque tem aquele ditado bem famoso lá. A pressa é inimiga da perfeição. Sim, a pressa é inimiga da perfeição. E calma aí, deixa eu só plugar meu carregador aqui. Ai, porra. Tá, voltando. Bem falando, eu acho esses capítulos de Garten of Bambam foram criados na maior pressa, porque a pressa também é inimiga da perfeição. E que foram criados em 10 capítulos em apenas 2 anos. 11 contando com o capítulo 0, né? Bem, aí que daí, Garten of Bambam, como vocês sabem, é um jogo que foi lançado ano retrasado. Ele foi criado em 2022, mas só foi lançado em 2023, ano retrasado. 2023. Sim, aí eu falo, como é que Garten of Bambam conseguiu ser todo desenvolvido, o jogo com 10 capítulos, 11 contando com o capítulo 0, em apenas 2 anos. Isso é porque os capítulos, a partir do capítulo 4, ficaram uma merda. Sim, ficaram uma merda. Ficou uma merda. Na verdade, 10 capítulos, porque não contaram o capítulo 5. E uma coisa que eu tô até devendo do Garten of Bambam é porque os criadores esqueceram de lançar o capítulo 5. Como é que pode? Do capítulo 4 já pula direto pro 6. Mano do céu, esses caras só pensam em dinheiro. E, e que até esqueceram de lançar o capítulo 5. Bem, pois é, Garten of Bambam, até agora os fãs estão esperando o lançamento do capítulo 5. Eu acho que os criadores vão, na minha teoria, acho que os criadores vão fazer uma reposição do capítulo 5, porque do capítulo 4 foi lançado direto pro 6, como se o 5 não existisse na tabela numérica, mas ele existe. Aí por isso que eu tô esperando até agora o capítulo 5 de Garten of Bambam. E eu acho que eles vão lançar um capítulo 5 de Garten of Bambam para fazer a reposição da ordem numérica. Aí sim o jogo vai ficar todo desenvolvido com 11 capítulos. Eu acho que depois daí, depois do capítulo 5 o jogo acaba. Mano, porque eu não aguento mais Garten of Bambam. Ficou uma merda. Ficou uma merda, sim. Os personagens estão tudo mal feitos. O enredo do jogo é paia. E de 2024 pra cá, do ano passado pra cá, foi quando eu parei de gostar de Garten of Bambam. Porque até, sei lá, até fevereiro do ano passado,
eu gostava, mas depois eu passei a não gostar mais. Sim, foi isso. Bem, agora eu também tenho uma outra teoria, uma outra teoria, uma teoria de um jogo de um jogo de terror que já tá esquecido pela comunidade. É um jogo de terror do Roblox, sim, Rainbow Friends. Rainbow Friends, que em português se diz Amigos Arco-Íris, traduzido do inglês. Bem, eu tô até agora esperando o capítulo 3 de Rainbow Friends. Porque, mano, parece que eles lançam um capítulo de novo de Rainbow Friends a cada 2 anos. Porque assim, Rainbow Friends foi criado em 2022. Sim, em 2022 foi criado o jogo Rainbow Friends, que ele foi criado e lançado em 2022 e que ano retrasado, 2023, foi criado o capítulo 2 de Rainbow Friends. Sim, e que até agora eu tô, eu tô esperando o capítulo 3 de Rainbow Friends, com novos personagens. E porque, olha que eu já joguei Rainbow Friends no Roblox uma vez. Inclusive, eu posso fazer um vídeo jogando Rainbow Friends, para vocês verem como eu sou bom nesse jogo. E, e olha que, e olha que o jogo Rainbow Friends tá um pouquinho esquecido, porque ele é um jogo do Roblox, porque se ele não tivesse existido o Roblox, ele não existiria. Mas ele é um jogo do Roblox, mano. Ele é um jogo do Roblox. O Rainbow Friends é um jogo do Roblox e que ele já tá esquecido. Tá esquecido que eu digo, não lançaram capítulo 3 até agora. Eu e os fãs e os jogadores desse jogo estamos devendo o capítulo 3. Queremos capítulo 3? Rainbow Friends capítulo 3? Sim, porque já lançou o capítulo 1 e o 2. E eu acho que o capítulo 3 possa ser o fim de Rainbow Friends, porque o jogo tá tão decadente, ninguém mais fala desse jogo, eu acho. Eu acho que esse jogo já caiu no esquecimento. E bem, acho que pela minha teoria, o, quando Rainbow Friends lançar o capítulo 3, eu acho que vai se introduzir mais personagens e vai ser meio que o final de Rainbow Friends. Também, né? Também, né? O jogo com 3 capítulos, mas cada capítulo tem um fim. E é isso. E também tem uma outra teoria de um outro jogo de terror aqui. Que eu já falei da teoria de Pop Playtime, já falei de Garten of Banban, acabei de falar de Rainbow Friends. Agora eu vou falar sobre um outro jogo de terror que, que, mano, que esse jogo tá meio parado ultimamente. Joyville. Sim, um jogo de terror cujo nome que tem o nome de Joyville. Joyville é que isso significa Terra da Alegria em inglês, porque Joy é alegria, Ville é terra. Eu acho que Ville não é em inglês não, eu acho que Ville é em francês, porque land, terra em inglês é land, mas ville deve ser terra em francês. Sim, o nome desse jogo Joyville mistura um pouco. O nome desse jogo, Joyville, mistura um pouquinho o inglês com o francês. Isso porque joy é alegria em inglês e ville é terra em francês. Sim. Aí que daí. Aí que daí. Aí que daí, mano, Joyville é um jogo de terror que é meio que uma mistura de Pop Playtime com um pouquinho de Garten of Banban com FNAF. Mano, o jogo do Joyville misturou Pop Playtime com Garten of Banban e com FNAF. Sim.
Aí que daí. Aí que daí, mano. Aí que daí. Joinville foi lançado apenas um capítulo. Que foi em 2023. Ano retrasado. No final do ano retrasado. Pro começo do ano passado. Foi lançado. Não. Em setembro do ano retrasado. Quando eu tinha 12 anos, mas eu ia fazer 13. Tava quase fazendo 13. Aí lançou o Joinville. Só que esse jogo eu acho que ele caiu na decadência uns 5 meses depois em que ele foi lançado. E até agora eu tô esperando o capítulo 2 de Joinville. Sim, quem, quem espera o capítulo 2 de Quem quer o capítulo 2 de Joinville, fala: queremos capítulo 2 de Joinville. Digam, queremos capítulo 2 de Joinville. Sim, mano, o jogo do Joinville tá parado ultimamente. E que não lançaram e nem anunciaram capítulo 2. Tudo isso com depois de um ano e meio se passou e ainda não anunciou capítulo 2 de Joinville? Tá de sacanagem. Esse jogo só existiu pra ser flopado mesmo. Porque eu acho que só vai lançar o capítulo 2 de Joinville ano que vem, ou no final desse ano, porque, tipo, a cada 2 anos eles lançam um capítulo, mas eu acho que esse capítulo 2, esse capítulo 2 e o capítulo 3, esse capítulo 2 vai ser o desenvolvimento do Joinville. Eu acho que Joinville talvez acabe no capítulo 3. E que isso vai ser muito lá na frente. Capítulo 3 de Joinville, sendo que ainda nem lançou o 2. Esse jogo só tem um capítulo? Fracassado. Bem, e é isso. Minha teoria do jogo Joinville é que eu acho que ele vai acabar no capítulo 3 ou no capítulo 2, mas aí vocês perguntam: "Jax, mas um jogo de terror com só 2 capítulos é bem curtinho. Não dá pra desenvolver a história toda do jogo em 2 capítulos. Tem que ampliar." Eu acho que mais ou menos pela lógica de criação, um jogo de terror, ele ele acaba com pelo menos, ele termina contendo pelo menos, conta a história toda dele em pelo menos 3 capítulos que que talvez acabe. Tipo Rainbow Friends. Rainbow Friends já tem 2 capítulos e até agora eu tô esperando o capítulo 3. Sim. E também eu tô esperando o capítulo 2 de Joyville, que pelo visto, acho que ele não vai chegar nunca. Só quando Deus reviver. Não, eu acho que ele chega esse ano ou ano que vem. Mas eu acho que Joyville vai ter esse capítulo 2 e mais um capítulo que seria o capítulo 3 para ser o final desse o final do jogo. Porque, mano, Joyville tá muito parado. É uma mistura de Pop Playtime com FNAF e com Garten of Bambam. Mano, que mistureba doida é essa que formou o jogo Joyville? Meu Deus do céu. Por isso que esse jogo nasceu pra ser flopado e fracassado e lançar um capítulo novo a cada 2 anos. Que palhaçada é essa dos criadores? Meu Deus do céu. E é isso. Essa foi minha teoria do jogo Joyville, que talvez ele tenha um capítulo 2 que lance esse ano e ele possa acabar no capítulo 3 que pode ser lançado ano que vem ou em 2027. Não sei, eu não sei. Eu tô muito desatualizado com os Joyville. Pois é. Então foi isso, gente. Esse foi meu vídeo falando sobre teorias dos. Esse foi. E é isso, gente. Esse foi meu vídeo comentando sobre teorias dos jogos de terror mais famosos do mundo. E é isso. Então foi isso, gente. Se vocês gostaram do vídeo, deixem seu like, se inscrevam no canal, ativem o sininho para não perderem nenhuma das notificações. Ajude a gente a bater 300 inscritos. E é isso. Fal... E é isso. Falou. Tchau. E. Ai, meu Deus, meus braços. Então é isso. Falou. Tchau. E. Opa.
Desculpa por isso, tá, pessoal? É que eu tenho problemas flatulênticos, tá? Então é isso, gente. Falou, tchau e fui!